Gente do céu. Ô, Luiz Cláudio, bom dia. E antes de mais nada, que trajetória maravilhosa é essa? Bom dia, Edson Valério. Bom dia aos nossos ouvintes. Para mim é um prazer enorme estar aqui participando desse seu programa, dessa entrevista. E vamos aí bater um bate-papo, né? Ô, Luiz, onde é que foi que você chegou e falou, gente, quando eu crescer eu quero estudar? Como é que você arrumou tempo para tudo isso, Luiz? Olha, Edson Valério, eu vim de uma família muito pobre. E na minha época, hoje a geração, ela é diferente, ela tem que estudar para se qualificar, porque o mercado exige isso. Mas naquela época você vencia pelo trabalho, então a força de trabalho é que você iria prosperar. E eu, desde criança, fui estimulado, fui incentivado a trabalhar os 3 períodos, ou trabalhar ou estudar. Então, desde criança, eu trabalhava, desde os meus 10, 11 anos, antes já havia alguma coisa assim, já vendia sorvete em caixinha de isopor, engraxava sapato, fui cobrador, entregador de farmácia, mas aos 11 anos eu mudei para Maringá e nós começamos já, minha mãe me levou na Guarda-Mirim, me inscreveu na Guarda-Mirim, e aí você estudava, trabalhava durante o dia e estudava à noite. E sempre tive assim uma carreira voltada ao ensino. Meu primeiro trabalho formal foi no Instituto de Educação. Eu era mirim na época, guarda-mirim, e fazia aquele intervalo ali entre a catedral, o Instituto de Educação e Correio. Tinha dias que quase afundava ali as calçadas de ir e voltar, levando malote, indo na caixa postal, porque naquela época existia a caixa postal, e levava e trazia documentos. Tinha na época, se chamava Inspetoria de Ensino, hoje é núcleo, mas levava-se documentos, porque qualquer aluno que mudasse de Maringá para outra região, ele tinha que levar o histórico escolar para a inspetoria, que hoje é núcleo, homologar aquele histórico escolar para a escola de outro município. Isso tudo hoje está digitalizado e online. Mas na época precisava de carimbo, precisava de autorização. Então você levava o histórico do aluno que estava estudando o ensino médio, ensino fundamental, e 2, 3 dias depois você vinha pegar com o carimbo e a assinatura. E esse era o trajeto, assim, dia e noite. Dia e noite, desculpa-me, durante o dia. À noite era estudando. Então terminava o trabalho, aí ia para a escola. E ficava ali, então, os 3 períodos a vida inteira trabalhando. Eu tive a brilhante, ou a grande oportunidade de sempre estar envolvido na área de educação. Então, eu saí do instituto, surgiu uma vaga de um outro guarda-mirim na prefeitura, na época, na Secretaria de Educação. E a Secretaria de Educação, ela funcionava em cima da antiga biblioteca, ali na esquina da Getúlio Vargas, com a 15 de novembro. E ali, então, também trabalhei com ótimos profissionais, com professores, e até meus 18 anos. Então, dos 11, 12 anos aos 18, eu trabalhei no Instituto e depois na Secretaria de Educação. Quando eu completei 18 anos, eu fiz um concurso. Na época, a UEM, Banco do Brasil, e o UEM eram os 2 lugares mais visados. Todos queriam ser ou da UEM, Banco do Brasil. E Cocamar também, que também tinha uma folha, na época, muito boa, né? E hoje também continua, né? Aliás, continua. Hoje é uma das maiores do Brasil, imagine. E aí eu fiz concurso na UEM e fui chamado para trabalhar na Universidade Estadual de Maringá. E lá você está há 39 anos. Agora, antes de entrar no assunto do sindicato, a Guarda-Mirim, olha a importância de termos uma Guarda-Mirim, porque você é fruto de um trabalho de Guarda-Mirim. Sim, ela me incluiu, né? Ela me inseriu no mercado de trabalho. E como eu disse, antigamente você precisava de trabalhar. Hoje, existe leis, com 11 anos você não pode trabalhar formalmente, você vai trabalhar depois aos 16, mas naquela época podia. E foi onde me inseriu no mercado de trabalho. E ali eu acostumei, então, Edson Valério, a sempre trabalhar 3 períodos. Quando eu não trabalhar ou estudar, como eu disse, né? E quando eu não estava trabalhando, estava estudando. E eu tinha comigo que eu tinha que ter uma formação de ensino superior, porque naquele período nem todos tinham essa formação.
Na minha família, agora, bem pouco tempo, que as pessoas conseguiram se formar numa faculdade. Então, era o sonho da grande maioria, era o sonho dos pais de ver o filho formado e de uma grande maioria se inserir no ensino superior. E eu tinha como meta, não importava qual o curso, mas eu queria ter uma formação de nível superior. E teve várias, né? Vocês ouviram o que eu acabei de citar aqui. Você que está nos acompanhando aqui embaixo do site também, tem todas as informações do que o Luiz já conseguiu na vida, profissionalmente e dentro dos estudos. Ô Luiz, não sobrava tempo para namorar, não? Sobrava, namorava. Uai, estudava de manhã, trabalhava, estudava no... Tinha os finais de semana. Jovem encontra tempo para tudo, né? É verdade, é verdade. E atualmente, você é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino aqui de Maringá. E a pergunta para muitas pessoas que não sabem, o que é o Sintemar? Como funciona? Para que serve? E o Sintemar, assim como outros sindicatos, existe duas segmentações. Existe o sindicato patronal, que envolve as empresas, os donos de empresas, e existe o sindicato laboral, que é o que defende o trabalhador, que corre atrás dos direitos, de defender, de garantir os direitos do trabalhador. Então, o Sintemar é um sindicato que surgiu lá naquele período de transição em que nós estávamos saindo da ditadura e 85, entrando 84, 85, 84 com as diretas já para aquela campanha que teve de diretas já para eleger o Tancredo, mas não houve eleições diretas naquele ano. Mas já foi o colégio eleitoral que o elegeu. Graças eu não sei, entrando no assunto agora, graças ao João Batista Figueiredo, que de uma certa forma ele falou, vai, agora é a vez de vocês. Ele fez uma breve abertura, mas ele era ainda do período de ditadura, tanto que ele falava que os cavalos dele era mais... melhor do que o ser humano. Exatamente. Eu vivi essa fase. Mas foi uma abertura, então, para que começasse aquela movimentação, aí veio a morte do Tancredo, veio aquele apelo dos caras, movimento popular, caras pintadas, que as pessoas... Collor, né? Que foi para eleger o Collor, mas daí o Collor foi eleito em 88, 4 anos depois. É o primeiro eleito, né? Mas nesse período, nessa movimentação, essa atmosfera que teve no período de 84, foi onde também surgiu a abertura para as associações se transformarem em sindicatos. Entendi. E aí alguns sindicatos, eles já eram referências, já foram transformados de sindicato, de associação, para um sindicato. Então você veja, a APP Sindicato, que é a APP, a Associação de Pais e Professores do Estado do Paraná. Na época ela era uma associação, ela cuidava da recreação, do lazer, do esporte, dos professores. Surgindo essa oportunidade, ela acrescentou na legenda APP Sindicato. Então foi uma opção dela. Já na Universidade Estadual de Maringá, nós tínhamos a ADUEM, a Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Maringá. E a ADUEM, ela fez lá as suas assembleias, mas ela entendeu que ela não queria um sindicato junto, ela queria que as coisas fossem bem definidas. E aí então surgiu-se o Sintemar, sendo criado a partir da nossa Associação dos Docentes da Universidade. E aí, então, nessa movimentação, você não cria um sindicato da noite para o dia. Então, na época, tinha o Sistema Nacional de Informação, o SNI, que todo mundo morria de medo. Sim. Tinha lá os fiscais de quadra. Gobernino Couto e Silva. Minha memória tá boa. E as pessoas, então, passavam informações, era um relato que era passado do que acontecia na sua quadra, do que acontecia no seu bairro. Então, você não tinha essa abertura para fazer reunião, para criar um sindicato, você não tinha essa liberdade. É verdade. Aliás, o STF de hoje está parecido com o SNI da época. Hein? Então, lá nos idos de 84, Edson Valério, fizeram reuniões secretas. A reunião para criar o Sintemar na época, ela aconteceu à noite no Gastão Vidigal, numa sala escondida. E aí foram reuniões secretas. E teve lá uma composição
Posteriormente, e por que não foi na UEM? Porque na UEM tinha informantes do Sistema Nacional de Informação, o SNI. Recentemente eu descobri que professores com quem eu trabalhei muitos anos... Eram integrantes de passar informações para o governo. E isso tinha todo quanto é cidade. Porque eu me lembro que ainda houve uma greve dos professores na minha terra natal, eu já estava em rádio, e eu fiz uma entrevista com o professor após uma missa que eles fizeram, uma celebração, na verdade, na Igreja Católica, da greve. E eu entrevistei um dos professores que havia participado. O querido Oswaldo Furoni, foi meu professor até hoje, um abraço, está em Colorado. E no dia seguinte, pelo Bradesco Telex, chegou um aviso do SNI através do gabinete do governador Ney Braga, na época, pedindo para que eu fosse suspenso por 3 dias do trabalho, por ter feito uma entrevista. Edson, há cerca de 10 anos foi feito um levantamento no Brasil que se chamava Comissão da Verdade. Uhum. E como nós temos na universidade um estúdio de televisão, nós cedemos o espaço para essa Comissão da Verdade para captar entrevistas do período de ditadura. E eu fiquei assombrado, eu fiquei assim, você falou de conversar com o seu professor logo após a missa, e me remeteu a essa imagem. Foi coletado informações, entrevistas, nesse período que eu te falei há pouco tempo, de como foi o período de ditadura em Maringá. E as pessoas não têm noção dos fatos que aconteciam aqui na nossa região. Existe o 30º Batalhão de Infantaria Militar ali em Apucarana, que é o BIM, que era do interior. Então tudo que acontecia no norte pioneiro, noroeste, norte novo do Paraná, era direcionado ali e dali para Curitiba. E as pessoas contando como foram, não sei se dá para chamar aventura, né? Mas a locomoção deles daqui para Apucarana e de Apucarana para Curitiba. E num dos entrevistados, é uma curiosidade isso, mas para ele dar entrevista, ficaram 3 semanas tentando conversar com ele e ele achando que ele estava sendo... inquirido por um grupo ainda da ditadura. Olha só. E quando ele terminou o depoimento, falaram que a pessoa de muita credibilidade que fez com que ele participasse da entrevista, falou que iria conduzir ele até a casa dele. Ele falou, não quero ir para minha casa, eu quero ir para uma igreja. Eu preciso de conversar numa igreja porque eu ainda estou... As lembranças reavivaram nele o que ele viveu na época da ditadura. As pessoas que pediam tempo atrás, não sabem o que foi a ditadura. Não tem noção. Se elas lerem ou se aprofundarem um pouquinho, e não está longe de nós, Edson Valério, está muito próximo. Mas, um texto que eu li durante meu mestrado, diz que a barbárie faz parte do ser humano, ela está posta. Só que ela é meio que sufocada. É como se fosse um vulcão. A hora que você dá uma vazão, ela entra em erupção, ela explode, ela estoura. Então a barbárie ela é contida. De uma certa forma, ela está contida na nossa sociedade. Dependendo do gatilho acionado, ela vem à tona. Mas aí o sindicato, então, de forma secreta, foi criado. Foi composto uma diretoria provisória. E aí, de um ano após, então isso começou lá, a movimentação foi, como eu disse, lá na época de Tancredo, Caras Pintadas, Movimento Diretas Já, e aquela abertura para se pensar em criar sindicatos, e a universidade se antecipou, fazendo ali já a sua diretoria provisória. Só que quem reconhece a criação de um sindicato é o Ministério do Trabalho. E até essa carta de reconhecimento, a carta sindical como é chamada, ela demorou um ano e pouco para ser disponibilizada. Por isso que a gente fala que hoje o Sintemar completa 40 anos, mas não tem uma data específica, porque foram vários eventos. E a gente fala que é o ano que se comemora os 40 anos de criação do Sintemar. E o sindicato hoje tem quantos membros, quantos sindicalizados?
Certo. O Sintemar, bom, você me perguntou o que era o Sintemar, acho que eu ainda vou concluir ali. Destrinchar agora. Então, o Sintemar ele é amplo. Ele é um sindicato que representa os trabalhadores e estabelecimentos de ensino de Maringá. Sendo assim, ele não é exclusivo da universidade. Sim. Ele representa todas as escolas particulares do sistema de ensino de Maringá. Então, desde a pré-escola, academias, escola de idiomas e educação básica e ensino superior. Então, se você pegar todas as faculdades, centros de ensino que tem em Maringá, o Sintemar é que representa essa base dos trabalhadores desses estabelecimentos. E esses trabalhadores a gente entende que são desde a zeladora, a cozinheira, o vigia, até o professor, o doutor, o mestre. Então nós representamos todos os trabalhadores de todos os estabelecimentos de ensino particular de Maringá. E do ensino público, daí tem a APP, como eu disse, que representa a educação básica, que é o ensino fundamental e médio, e o Sintemar representa os servidores da Universidade Estadual de Maringá. Então nós temos muita gente envolvida, né? Temos. Você me perguntou quantos sindicalizados. Eu diria que hoje, no segmento particular, na iniciativa privada, ela compõe entre 12 a 15 mil trabalhadores. Quais são os objetivos principais hoje enfrentados, se é que são enfrentados os objetivos do Sintemar? Ou quais as questões que o sindicato hoje busca mais? Olha, Edson, o Sintemar tem as suas especificidades, mas hoje qualquer sindicato de trabalhador, ele vai tentar garantir algumas conquistas que foram conseguidas, que foram pleiteadas e foram algumas com muito sacrifício, com muita luta. As pessoas acham que o 13º, o adicional noturno, as horas extras, vieram assim naturalmente. Mas não vieram. A jornada de trabalho. Se você pegar lá o movimento industrial, as pessoas trabalhavam 15, 16, 18 horas por dia. Elas iam para casa para dormir, ou muitas vezes dormia no trabalho. Elas não tinham remuneração, final de semana, descanso semanal, não tinha nada disso. Então, algumas conquistas que o trabalhador tem hoje é graças ao movimento sindical. Então, hoje, muitos direitos, muitas garantias, que algumas até foram perdidas aí com a reforma trabalhista, mas elas fazem parte de uma pauta de um movimento sindical. E o sindicato ele não é feito só pela diretoria. O sindicato, na verdade, ela é composto pela base. A diretoria só dá o norte, só dá o segmento, mas quem faz, quem acontece dentro de um sindicato é a sua base. Como mestre da área educacional, hoje, nós vemos que no Japão os professores são reverenciados pelo próprio imperador. Lá é outra cultura, né? Lá eles têm mais 5 mil anos aí de... Então, aí eu pergunto para você, e no Brasil, o que falta para que possamos dar aos professores o merecido valor? Olha, o Brasil, assim como nós temos aí o mundo, ele é dividido em Oriente e Ocidente. Então, os valores que é dado para a cultura oriental e para a cultura ocidental, ele é diferente. E na cultura ocidental, que é onde nós vivemos, não é só no Brasil. Qualquer país, o professor ele não é reverenciado como é no Oriente. Porque a nossa cultura, a nossa formação, ela tem outros princípios. E aqui nós, na verdade, valorizamos mais o capital, o dinheiro, o poder. Então, quem é reverenciado hoje no sistema, ou melhor, no Ocidente, é quem detém o poder. E a nossa cultura foi assim. Porque nós fomos educados, disciplinados, num país de exploração. Quando Portugal veio para o Brasil, diferente dos Estados Unidos, sei que a nossa entrevista aqui não é história, mas você pega lá, a Inglaterra, ela precisava de desbravar, de crescer, de aumentar, e ela não tinha terras. Então ela falou, eu preciso de desbravar uma outra região. E eles atravessaram o oceano e vieram
desbravar os Estados Unidos. Então eles colonizaram a América, como se diz, né? Já o Brasil, diferente dos Estados Unidos, ele não foi colonizado, ele foi explorado. Saqueado. A coroa de Portugal, ela tinha dívidas. E aí eles vinham para o Brasil para extrair minérios, para extrair ouro, a cana-de-açúcar, como a própria história nos conta. O pau-brasil. O pau-brasil. Então, o Brasil foi um país que ele não foi colonizado, ele foi explorado. E para você explorar isso, você tinha que escravizar. Então, nós temos uma cultura de escravidão, de obediência ao poder, aos senhores que têm o poder de capital, o poder financeiro. Isso continua até hoje, né? De 1500 até hoje continua, né? É que é uma cultura hereditária, né? Você vai passando de pai para filho. Mas agora quando você vê, por exemplo, professor ser agredido por pais, professor ser agredido, desvalorizado por alunos... É que hoje, assim, com essa popularização do deboche, na internet, de transformar as redes sociais. A manchete, Valério, você é da imprensa. Qual manchete que você vai ler num jornal? Ônibus cai em buraco. Tá, beleza. Caiu lá numa ribanceira, num buraco. Agora, ônibus cai e tem 20 acidentados e 10 mortos. Essa matéria chama mais atenção, claro. Então a gente vive daquela manchete, daquela matéria que ela é mais... que ela chama mais atenção, que ela é mais... esqueci a palavra que agora, me desculpa, mas... É mais valorizada, dá mais views, dá mais busca. Hoje, se você colocar uma matéria sobre... A nossa entrevista, por exemplo, para muitas pessoas, ela não é interessante. Ela está sendo uma aula. Para mim, está sendo uma aula. Está sendo uma aula você saber e relembrar coisas. Para muitos, não. Porque as pessoas, hoje, parece que são sedentas, assim, por informações... trágicas. Rasas, elementares. Aquelas que... É tipo música que não fala nada com nada, que daqui a 15 dias ninguém lembra mais. Então, são esse tipo de informação, esse tipo de deboche que vai dar visualização, que vai dar... vai deslanchar, vai dar credibilidade. Audiência, exatamente. Audiência. E aí, então, hoje, se você... filma um professor fazendo qualquer coisa ali que coloque ele no ridículo, vai dar audiência. Então, você não vai valorizar um professor, você vai dar descrédito a ele, né? E hoje, o anseio maior, você com tanta experiência e com tanto estudo, como professor, como uma pessoa que entende de educação e representando um sindicato, o que você hoje solicitaria à base maior? No caso, o governo do Estado. Sim. E também as escolas particulares têm os seus proprietários. O que hoje seria necessário para que os professores pudessem responder? Estão os melhores. Olha, começar pelo serviço público, então pela Universidade Estadual de Maringá. A nossa principal hoje reivindicação, nossa pauta número 1 é a data base. Nós estamos desde 2015 sem a reposição da inflação. Enquanto o trabalhador tem ali pouco, mas tem a reposição da inflação, os trabalhadores do Estado, de todo o Paraná, não é só da universidade, estão desde 2015 sem a reposição do salário. Hoje nós estamos atingindo 47% de defasagem salarial. Então essa é o item número 1. A segunda é a falta de concurso público. Como eu disse no início da nossa entrevista, quando eu entrei na universidade existiam vários concursos, tanto no Banco do Brasil, Cocamar, como na UEM. E eram concursos, Edson Valério, que na época formava-se filas. As pessoas, igual hoje tem às vezes em mercados, mas a disputa para entrar no serviço público era muito grande. Hoje o serviço público já não é mais valorizado, já não é tão atraente. O governo teve que fazer uma modernização, como ele chama, das carreiras, porque abria concurso para serviço público, ninguém queria mais trabalhar no serviço público. Porque você vai trabalhar no serviço público, você tem horário, você tem regras, você pode
sofrer penalidades, sanções. E hoje o jovem muitas vezes não quer todo este compromisso pelo salário que ele vai receber. É um salário que o mercado paga mais do que o serviço público. Então o governo fez uma certa modernização, mas hoje o serviço público está desacreditado como carreira trabalhista. E aí então o que a gente tem reivindicado é a abertura de novos concursos, essa reposição salarial de 47%, que agora em maio ela vai atingir, ela está em 46,8%, 46,9%, mas na projeção ela atinge 47% em maio, que é o aniversário da nossa data base. Além desses dois itens, a reposição salarial e a abertura de concursos, nós precisamos de um atendimento melhor do SAS. Ao invés do SUS, que a população utiliza, os servidores públicos eles têm um serviço de atendimento de saúde que chama SAS. E aí existe um único hospital que faz esse atendimento. Até bem pouco tempo atrás era o Hospital Metropolitano. Como ele foi interditado, então foi transferido para um outro hospital temporariamente, mas o servidor público ele precisa de uma melhoria nesse atendimento à saúde, porque o trabalhador, o funcionário público também fica doente. As pessoas têm a impressão de que o funcionário público é aquele que tem um super salário, que é o Marajá, sempre nivela o servidor público por cima. Na verdade, o servidor público é aquele atendente que atende você lá no posto de saúde, é aquele que atende o seu filho na creche, que passa conteúdo, que ensina o seu filho na educação básica, que prepara ele para o vestibular. É o policial que te atende numa emergência, numa ocorrência. É o corpo de bombeiro que vai atender uma situação de perigo. Então, esse é o trabalhador público que as pessoas colocam num pacote como funcionário público vive bem, ganha-se bem. Desvirtuou-se, na verdade, a finalidade de quem de fato é o servidor público e quem de fato tem grandes salários. As pessoas generalizaram de uma forma que todo trabalhador público ele tem assim uma elite. E o que não é a verdade. Então, o servidor público, ele fica doente, ele precisa de atendimento da saúde, que é o SAS. Quando ele se afasta, ele precisa de uma perícia. Um perito vai avaliar se o afastamento dele, de fato, foi necessário ou não. E aí, essa perícia também tem um serviço ruim aqui na nossa região. Para você ter uma ideia, hoje nós estamos sem perito em Maringá. Se um servidor público precisa de passar pela perícia, ele tem que se deslocar até Paranavaí. Agora, se é uma pessoa que está de cama, na maca, ou recém fez uma cirurgia, ou uma mulher fez uma cesárea, ganhou o seu filho, tem que ir na perícia. Ela tem que sair daqui de Maringá e ir lá para Paranavaí só para que o médico constate que realmente ela fez cesárea, não foi parto normal. Então, a melhoria no atendimento da saúde, a melhoria no sistema de perícia e também uma outra coisa que a gente tem reivindicado, que são 4 itens no serviço público, é a desoneração da previdência. A pessoa trabalhou a vida inteira, ela se aposenta e quando você trabalha, você cria um sistema previdenciário para que na sua aposentadoria aquilo é como se fosse uma poupança. Você contribui para o dia que você se aposentar deixar de contribuir. Começar a receber de volta. Só que após a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, no Brasil mudou essa ideia. O aposentado ele tem que continuar contribuindo. E aí eu sempre dou um exemplo da dona Tereza, que é uma servidora da universidade, trabalhou 40 e poucos anos na zeladoria, se aposentou, antes da reforma da Previdência, ela ganhava sua aposentadoria lá tranquilamente. Passou a reforma, ela todo mês tem que contribuir com 10% do que ela ganha. Então, se ela ganha lá R$ 1.500, R$ 150 tem que ir para esse fundo de previdência. Juntando ao longo do ano, é um salário que ela deixa de receber. Então, a gente tem reivindicado para o governo para que ele desonere o aposentado até o teto do INSS. Claro que aquelas pessoas que têm um salário melhor, contribua, mas contribua acima do teto do INSS.
Mas quem ganha até R$ 7.680, que é o teto hoje do INSS, que ele não tenha que continuar contribuindo após a sua aposentadoria. Gente, este é o nosso querido presidente do Sintemar, Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino de Maringá. Ô Luiz Sade, eu quero te agradecer porque a hora voou. Tranquilo. E você trouxe muitas informações que eu, por exemplo, não tinha conhecimento e creio que muitos que estão nos acompanhando também não tinham. Principalmente esta situação dos servidores no tocante ao salário, do SAS, do pessoal que tem que pegar uma licença médica. Hoje não temos um perito em Maringá, tem que irmos até Paranavaí para que esse perito que lá está possa fazer. Gente, não tem como, isso não tem cabimento, né? Muito obrigado por ter vindo e em breve queremos tê-lo de volta aqui para continuarmos lembrando de bons momentos da educação de Maringá e também de todo esse trabalho que você tem aí em sua carreira profissional. Numa próxima a gente volta para o serviço privado, que daí são as convenções coletivas e outros direitos, outras reivindicações, mas, de fato, o serviço, o trabalho do sindicato, ele é muito importante, Edson, para que os trabalhadores tenham alguém que represente eles. E estaremos aqui, sim, numa próxima oportunidade. Gostaria de agradecer a você pela abertura, a nossa diretoria. Nossa diretoria hoje ela é composta por 66 diretores. É uma diretoria ampla. E aí, numa próxima oportunidade, a gente aprofunda um pouquinho mais do que é o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Maringá, Muito o obrigado. Sintemar. Um abraço. Muito obrigado. Grande abraço aos Luiz. ouvintes.